Como vai? Tudo bom? Hoje eu vim fazer o sua aval, gratidão pelas curtidas, pelos inscritos, né? É importante vocês curtir, dar like ou dislike nos conteúdos, né? Para mostrar aí pro YouTube, né? Se estão gostando, se não estão gostando, comentando, deixar a instrução aí de título, né? Para as tiragens, para os vídeos, tá? Meu trabalho espiritual, ele é um trabalho voltado não para adivinhações totalmente, mas para instrução espiritual, para nos posicionarmos, trabalharmos aí com o desenvolvimento da nossa matéria, do espírito, da alma, esclarecimento e direcionamento, tá? Vocês estão vendo eu hoje aqui com uma carta que chama O Sacrifício da Jovem Virgem. É um tarô xamânico, tá? É um tarô xamânico, Sacrifício da Jovem Virgem. Quando se trata de xamanismo, a gente trabalha muito com o xamanismo para a gente falar de alma, para a gente falar da nossa matéria, para a gente falar de situações que precisam ser trabalhadas na nossa vida, tá? Situações que a gente precisa trabalhar na nossa matéria, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso dia a dia, no trabalho, no amor, na vida familiar, tá? E o que ocorre? Eu fiz um vídeo Reels, 15 segundos, é um vídeo Reels e falei da carta do sacrifício da jovem e da jovem virgem. E acabou uma pessoa não ficou muito satisfeita e realmente é muito pouco mesmo para um vídeo, né? Com uma carta tão séria. Quando a gente fala do sacrifício da jovem virgem, nós não estamos falando do sentido da virgindade de uma jovem. Nós estamos falando da juventude de uma jovem, do sacrificar de uma pessoa jovem, tá? O sacrifício que essa pessoa jovem faz na vida. Então, o sentido dessa carta aqui, ela tá falando de sacrifício, tá? Sacrifício de uma pessoa jovem, não precisa ser necessariamente uma moça donzela aí, né? Estamos falando de pessoas jovens, o sacrifício de uma pessoa que não tem total experiência na vida, tá? O sacrifício de muitas vezes a gente vê muitas pessoas jovens, isso não precisa ser uma moça, pode ser um moço também, né? Que passa devido à sua inexperiência na vida, a sua falta de sabedoria, de clareza, de vivência, coloca a pessoa muitas vezes para fazer certos sacrifícios na vida, né? Quando a pessoa passa um tempo na sua vida, eu, por exemplo, eu tenho 43 anos, né? Então, quantas coisas eu já vivi, a minha vida começou muito cedo. Então, tem muitas situações para mim que já não me assusta mais, né? Porque eu já passei por situações, já vi outras pessoas passar por situações, né? Difíceis que eu sei que tá difíceis, mas vão superar. Mas tem muitas jovens que não vê dessa forma, né? Tem muitas pessoas jovens que não têm essa visão ainda, porque ela não tem sabedoria de vida e acaba entrando e fazendo-se muitas vezes muito sacrifício, né? É por um rapaz que às vezes gosta, né? E aquele rapaz quer que seja daquela forma. É um rapaz por uma moça que às vezes ele gosta e tem que ser daquela forma, acaba se sacrificando. Quando a gente vai adquirindo experiência na nossa vida, nós fazemos sacrifícios na nossa vida, mas é um sacrifício mais consciente, tá? É um sacrifício mais consciente, tendo noção do que a gente realmente está fazendo. Compreende? Muitas vezes a gente vai se ver sacrificado, machucado, decepcionado, mas quando a gente sentar e avaliar o que nós fazemos, nós vamos compreender por que fazemos, tá? Mesmo que nós fomos iludidos, mesmo que alguém nos iludiu, que a gente acreditou em alguém que nos traiu, que nos enganou em alguma coisa, mas de uma certa forma a gente tem uma certa vivência na vida, então a gente muitas vezes dá brecha para que as coisas ocorram na nossa vida, mas a gente tinha mais experiência. Então essa carta xamânica aqui, ela tá falando do sacrifício muitas vezes que a pessoa que não tem sabedoria na vida faz, né?
E quando a gente for fazer um sacrifício, nós precisamos, o conselho aqui xamânico é, quando formos fazer um sacrifício, analise bem o sacrifício que você está fazendo. Se você está fazendo aquele sacrifício só para se engrandecer diante das outras pessoas, se você tem consciência do porquê você está fazendo o sacrifício, tá? Aí eu já digo em sentido de mais novos e mais velhos, né? Se você tem consciência do sacrifício que você está fazendo, por que você está fazendo, se isso não atinge você profundamente e vai trazer um conflito maior na frente, se você tem noção do sacrifício que você está fazendo na sua vida, nessa situação que você está passando, se o sacrifício vale a pena, né? Se isso que você está sacrificando vai valer a pena. Val, do que você está falando? Estou falando aqui de muitas pessoas que não têm experiência de vida jovem. Aqui fala da jovem virgem, né? O sacrifício da jovem virgem. Então, estou falando sobre experiência de vida, né? Que muitas coisas na nossa vida a gente não tem conhecimento quando é jovem e entra em muitas situações ruins e muitas situações difíceis. Tem pessoas mais vividas que vai passar por esse processo aqui, né? Às vezes não é mais virgem no sentido figurado, né? De um órgão genital, mas pode ser virgem inexperiente, né? Dentro do conhecimento de tal situação, né? Eu lido, por exemplo, com espiritualidade. Eu não nasci, eu não fui a vida toda conhecedora de espiritualidade, né? Eu cresci com ensinamentos evangélicos, né? Eu não lido com tarô, eu não lido com lâmina sagrada, com oráculos, com espiritualidade inocente. Eu lido sabendo de uma certa forma, porque a verdade não é 100% de ninguém. Eu lido porque eu gosto do conhecimento, eu gosto das respostas que eu recebo. Eu sei que para quem acredita, Deus é o maior de todos, é o Criador do nosso universo, é o Criador nosso que nós devemos obediência para quem acredita, né? Mas eu sempre converso com Deus dessa forma, eu gosto dessa instrução, dessa sabedoria na vida das pessoas, entende? E eu já fui de evangélica, né? Então, o que que ocorre? As experiências na nossa vida nos levam a conhecer mais, nos leva a passar por certo sacrifício. Nós já passamos por sacrifício lá atrás. Às vezes fazemos sacrifício hoje e vamos fazer sacrifício mais na frente, tá? Mas quando você já é uma pessoa mais vivida, né? Você já é uma pessoa que muitos sacrifícios você tem consciência que está fazendo sacrifício, mas você sabe por quê. Às vezes tem sacrifícios na vida que é até besteira você fazer ele, mas você sabe por que você está fazendo. Então, o conselho xamânico para essa carta aqui, ele é um conselho para a jovem, né, o sacrifício da jovem virgem, é falando assim, que os sacrifícios, eles são necessários muitas vezes, mas ter consciência do porquê você está fazendo o sacrifício, tá? Se vale a pena o sacrifício. Não faça por vaidade, não faça por ego, não faça porque os outros não mandam em você. É isso que o lado espiritual está explicando. O sacrifício, ele existe, mas com certeza em várias situações. Mas o sacrifício, ele é algo que precisa notar-se por que está fazendo. E que muitas vezes, quando se é jovem, inexperiente em muitas situações, você faz o sacrifício só por ego, só por vaidade, só porque você tem medo de passar pequeno sofrimento, só porque você acredita que está perto daquela pessoa, você não vai aguentar ficar sem aquela pessoa, só porque você acredita que eu vou me sacrificar a ficar perto daquela amiga que tem todas as meninas da escola perto dela, né? Porque ela é mais bonita, porque ela se veste bem, ela é mais rica. É um sacrifício que você está fazendo de se anular para ficar perto daquela outra pessoa, né? É um sacrifício, um menino jovem, inexperiente, que fica perto de uma menina que não valoriza ele, que não importa com ele, que não reconhece o valor dele, que usa ele,
né? Só para ficar ali, para, como diz, para fazer favores para ela, para acompanhar ela para ela não sair sozinha. E no geral, tem sacrifícios de nós adultos já vividos que vivemos situações horríveis, que nos sacrificamos em relacionamentos ruins que já acabaram, que nos sacrificamos muitas vezes cuidando da família e esquecemos de nós. Mas é um sacrifício consciente, que você tem consciência que está sacrificando pelas pessoas que você ama. Só que muitas vezes você não avalia que o sacrifício que você faz e se machuca e se maltrata, vai as pessoas que você cuida e não quer que sofre, você vai acabar ficando doente ou vai acabar desencarnando de tanto sofrimento ou depressão ou alguma enfermidade e as pessoas vão ficar sem você. Então, isso é tomar consciência de um sacrifício. Tem sacrifício, sim. Pessoas que trabalham, que estudam para ter uma vida melhor. É um sacrifício valioso, tem que ver se vai valer para você, né? Muitos sacrifícios de, às vezes, tem pessoas que se sacrificam, né? Dentro de uma roupa que ela não se sente bem para ficar legal para as outras pessoas. Tem pessoas se sacrificando em relacionamento, em trabalho, em maneiras de agir na vida, mas na verdade ela mesma não está sentindo nada daquele sacrifício, aquilo é só dor e sofrimento para ela. Então, o sacrifício ele precisa trazer algo de bom. O sacrifício para ele ser verdadeiro, para ele ser sincero, para ele ser útil, você tem que ver o porquê você está sacrificando, né? E aí a gente vai achar aí muitas ideias de sacrifício, tá? Nós vamos encontrar ideias e mais ideias de sacrifício. Mas eu quis, aqui tem vários sentidos, tá? O sacrifício da jovem virgem. Nesse sentido aqui, dessa carta xamânica, o sentido é esse. Todo sacrifício, ele é aceito, mas você precisa analisar se vale a pena, tá? Você fazer o sacrifício. E muitos sacrifícios que são feitos pela inexperiência, tá? De uma jovem, de um jovem, tá? Mas não quer dizer que pessoas mais vividas também não façam sacrifício. Muitas vezes faz, mas faz mais consciente. As pessoas mais vividas com certeza fazem muitos sacrifícios, mas mais consciente do sacrifício que está fazendo. De repente, uma pessoa está fazendo um sacrifício que aquilo eu acho um absurdo, né? Mas a pessoa em si, ela vai virar para mim e vai falar para mim, Val, você acha que é um sacrifício e tudo? Eu sei que é, mas eu quero me sacrificar nesse ponto. Eu importo com fulano, não, eu quero fazer. E tem sacrifícios, viu? Uma observação que tem sacrifícios que você está fazendo sacrifício e nem reconhece que você está fazendo sacrifício, que é um sacrifício muito pior. Aquele sacrifício que você obriga o seu corpo, a sua mente a fazer ele e não tem e nem para pensar no sofrimento que aquilo está causando para você. É um sacrifício. Quantas situações você se coloca muitas vezes de sacrifício que não tem necessidade de você passar, mas muitas vezes por que você vai fazer o sacrifício? Para ser o bonzinho, a boazinha, para demonstrar a imagem de algo que você quer demonstrar, mas não é real, né? Para sair como pessoa maravilhosa para os outros e muitas vezes se prejudica. Porque você não tem coragem, age na covardia e não tem coragem de tomar uma atitude verdadeira com você. Entende? Então tem muitas situações assim. Então eu espero que eu tenha explicado um pouco, tá? Porque vocês precisam de compreender que no mundo espiritual, gente, não tem nada, mensagem nenhuma 100%, tá? Nós, seres humanos, estamos aqui caminhando, procurando estudar, direcionar, nos esclarecer para ter um vivenciar melhor, mas não somos donos da verdade 100%. Em religião nenhuma, em meio de fé nenhum, ninguém tem 100% das verdades. Nós vamos vivendo de uma forma que a gente busca conhecimento para trazer mais liberdade, mais confiança, um melhor viver para nós,
tá? Um viver mais preenchido, com mais sentido, tá? Para responder um pouco dos pontos de interrogação que tem na nossa vida, na vida do outro, mas não quer dizer que temos as respostas 100%. Até porque existe uma regra. Mesmo na Bíblia, que é o livro mais usado, que é o meio que Deus deixou para o ser humano falar através dele, segundo os mais, importantes da fé, os mais reconhecidos da fé. Mesmo nesse meio, não temos 100% que é X. Cada situação, um conselho bíblico, ele pode falar de várias situações em épocas diferentes, em situações diferentes, tá? Então, assim, quando a gente estuda na história, muitas situações a gente aprende. Às vezes a gente cresceu ouvindo que tal situação é daquela forma. E você vai estudar espiritualmente, vai estudar aí nas histórias passadas e aquilo tem um significado totalmente diferente. Então, não há nada que tenha uma verdade 100%, tá? Aqui estamos todos em desenvolvimento para aprender, nos desenvolver, e alguns se destacam um pouco mais porque têm as suas necessidades espirituais, tá? De se esclarecer mais, tá bom? Não, ninguém é dono da verdade absoluta, tá? Quem tem suas religiões, tem pessoas que não têm, e estamos tudo certo. O importante é a gente viver de uma forma mais consciente, mais equilibrada, mais preenchida, pensando no próximo, mas pensando na gente, tá? Até quando a gente procura sacrificar muito em ofertar muito para o outro, aqueles que se sacrificam muito em ofertar muito para o outro, para avaliar, tá? Se você se sacrifica muito pelo outro, mas se você não estiver bem com o teu mental equilibrado, como que você vai continuar cuidando da outra, do outro, tá? Então a gente precisa estar bem, procurando estar em equilíbrio, em conexão com o planeta Terra, com o universo, com a própria Terra, com o ar. A gente precisa de viver de uma forma mais equilibrada para ter mais alegria, mais realização e um vivenciar mais preenchido, mais próspero, mais alegre, mais confortável, entende? Porque, como se diz, a carne ela estraga, ela tem tempo de validade, mas o espírito e a alma é eterno. Então, ele tem necessidade de saber, de ser cuidado e de se esclarecer. Espero que eu tenha respondido um pouquinho aqui esse direcionamento, tá? E agradar a gente não agrada a todos, tá? E nem eu tenho interesse. Quando eu vejo alguém que consegue agradar a todos, isso me assusta, porque teve um homem que andou pela terra, né? E foi tão amado, tão humilde, né? Abraçou tantos, cuidou de tantos e não foi amado. Todo mundo não ama ele. Por que que vai amar eu, uma reles mulher, né? Uma humilde mulher? Não é verdade? Pecadora, cheia de falhas, né? Então é isso, tá bom, meus amores? Beijo, gratidão, até.